E após as investigações, se comprovado a fraude por parte desses servidores, eles podem ser punidos. É sobre esse assunto que a gente vai conversar agora, ao vivo. A Aurora Fernandes vai trazer mais detalhes para esta conversa. Muito boa tarde, Aurora. Oi, Roger, boa tarde a todos. A gente vai ampliar um pouquinho essa discussão conversando com o Igor, que é representante da Defensoria Pública da União aqui no Tocantins. Boa tarde, Igor. Boa tarde. Primeiro explica pra gente, embora a Defensoria Pública da União não seja responsável por fazer a investigação, vocês vão acompanhar esse caso de alguma forma? Claro, sem dúvidas. Todos os casos individuais e coletivos envolvendo auxílio emergencial que são levados ao conhecimento da Defensoria Pública ou por meio da atuação coletiva do órgão são acompanhados em todos os seus aspectos, né, desde a fase de requerimento até o processamento, culminando, né, com a rejeição, com a declaração de inconsistência ou com a concessão do benefício. Vocês têm acompanhado casos de pessoas que muitas vezes realmente precisam e não conseguem ter acesso ao benefício, e aí receber uma notícia que pessoas que já estão empregadas conseguiram ter acesso. Como que foi para vocês isso? É uma conduta, claro, que fere os deveres de probidade, né, de agentes públicos e funcionários em geral. A Defensoria Pública ela tem atuado fortemente, tá, nas questões que envolvem o processamento e concessão do auxílio emergencial. São dezenas, centenas de casos que chegam quase que semanalmente, às vezes diariamente, né? Há um fluxo grande de solicitações nesse sentido. Infelizmente, muitas inconsistências no processamento, alguns ajustes foram necessários, mas a Defensoria Pública da União tem atuado coletivamente, inclusive nos últimos dias foi celebrado um acordo de cooperação técnica entre a Defensoria Pública da União, o Ministério das Cidades, pela União, pelo Dataprev e pela Caixa Econômica Federal, dando acesso aos defensores públicos, né, para que as soluções, pendências e inconsistências sejam, então, apuradas ainda na via extrajudicial, antes do ajuizamento de ações judiciais. A intenção da Defensoria Pública com esse instrumento de facilitação, tentar resolver a vida do cidadão, né, que tem direito ao benefício, mas que por alguma inconsistência em seus dados cadastrais, por algum equívoco no processamento, acabou tendo o seu pedido negado. Falando especificamente sobre esse caso dos servidores, existe a possibilidade de que alguém tenha usado o CPF dessas pessoas para ter acesso ao auxílio emergencial? A DPU tem identificado algumas situações, né? Nós temos aqueles que realmente praticam fraudes, né, que inserem informações falsas, buscando fraudulentamente a concessão do benefício. Então tenta conseguir o benefício mesmo sem precisar. Sim, e nesse caso eles podem estar em curso nos crimes, né, de furto mediante fraude, crime de estelionato, crime de inserção de dados falsos em sistemas de informação da administração pública. Mas nós temos também outros casos, né? O caso, por exemplo, de pessoas que não fizeram a solicitação de benefício, mas que por alguma situação cadastral pretérita passada acabaram recebendo o benefício, né? Quer dizer, então, nesses casos, o que deve fazer o cidadão, né? Deve procurar a Polícia Federal para a realização de um boletim de ocorrência e, obviamente, deve fazer a contestação desse pagamento perante a Caixa para que haja, então, a devolução, né? Se você não fez o requerimento, mas por alguma situação cadastral pretérita você recebeu o auxílio emergencial, é importante que você conteste o pagamento perante a Caixa para a devolução. O próprio Ministério da Cidadania, disponibilizou um site para facilitar essas devoluções e, além disso, é importante que esse cidadão vá até a Polícia Federal para registrar e, obviamente, se isentar de qualquer culpa, porque se ele continuar com esses recursos, né, se ele não fizer a devolução, ele pode responder por crime, né, de apropriação de coisa havida por erro, que é uma modalidade, uma especialização do crime de apropriação indébita. Eu sei que os atendimentos são individuais, mas o senhor sabe se algum servidor público chegou a procurar a Defensoria da União para falar sobre um recebimento indevido, que não tinha se cadastrado e acabou recebendo o auxílio emergencial? Eu não tenho essa informação de pronto, são dezenas, se não centenas de casos que chegam, né, mas certamente a Defensoria Pública da União acabará sendo buscada, né, tanto na parte civil, né, para que esses servidores que se enquadrem nos critérios de renda da Defensoria Pública, claro, né, tenham as informações, tenham as orientações devidas, e na parte criminal, né, provavelmente serão processados criminalmente, e aqueles que se enquadrarem
repito, nos critérios de renda da Defensoria Pública da União, poderão ser defendidos criminalmente pelo órgão. A gente falou que existe a possibilidade de que a pessoa tenha aí o CPF usado por alguém, por um terceiro de má fé. Como que eu posso ter certeza que meu CPF não foi usado? Tem algum lugar que eu posso pesquisar? Ou eu tenho que procurar a Defensoria? Eu tenho que procurar a Caixa? Qual orientação que o senhor pode dar para quem está assistindo a gente e de repente despertou essa dúvida? Claro, claro. A pessoa que foi vítima, né, que teve o seu CPF usado, ou que teve o seu cartão do Bolsa Família, por exemplo, clonado, tá? Ela deve procurar a Defensoria Pública, deve procurar a Polícia Federal, porque existe a prática de crime em tese, e deve também procurar a Caixa Econômica Federal para que a sua situação seja amplamente resolvida, né? E com relação à situação cadastral, né, existem vários sites de acesso, não só a informações alusivas ao CPF, mas também a informações sobre vínculos de trabalho, né, recebimento de benefícios previdenciários ou assistenciais, com exceção, claro, né, do Bolsa Família. Então, existe uma série de sistemas, né, que são acessados pela Defensoria Pública da União, para que se faça, então, uma varredura, né, sempre, claro, a requerimento do assistido, né, que está aí preocupado com a sua condição jurídica. Tá certo, muito obrigada por enquanto. Daqui a pouquinho a gente volta, Roger, com o Igor, para poder falar sobre os auxílios emergenciais que por algum motivo foram negados. O que a pessoa pode fazer, a quem ela pode recorrer, há algum lugar que ela possa ir para tentar reverter essa situação? A resposta a gente traz daqui a pouquinho. Aurora, daqui a pouco a gente conversa um pouco mais